tá? 8h12 da manhã, dia 3, sexta-feira, sexta de payroll, tá? Cara, a gente vai ter que ir com bastante cautela, porque hoje tem alguns dados importantes. Na verdade, mesmo que não haja algum evento de relevância, a gente tem que operar mais esperto, porque existe a possibilidade de um grande balanço aí. Vou colocar na conta real aqui. Provavelmente a gente bateria uma operação aqui, só que ia ativar os 300 pontos aqui embaixo, só que ia tirar a gente com 150 aqui em cima, tá? Então, ontem seria, cara, basicamente isso. Porque depois nesse período da tarde aqui, ó, da tarde não, um pouco antes do almoço ali, depois das 10 horas, né, que seria dessa faixa pra frente, ia ficar muito enroscado, cara, muito enroscado. Então, como em teoria na estratégia a gente estaria com 150 pontos aqui, talvez, pessoal, talvez daria pra arriscar mais alguma coisa antes dessa porrada direcional para baixo, tá? Por exemplo, se a gente for analisar mesmo, ó, a média subiu, ela alinhou para cima e já desceu para baixo, cara, já desconsidera, tá? Esse doji aqui poderia ser um ponto que a gente tomaria stop, tá? Porque ó, venderia aqui, rapidinho já ia tomar um stop, então de 150 de lucro já ia baixar para 100 pontos, certo? Próximo ponto aqui, ó, alinhou subindo, a gente não faz nada. Alinhou descendo, não deu gatilho. Alinhou subindo de novo, a gente não faz nada. Até que aqui, ó, aqui não daria pra gente vender porque a 72 não estaria alinhada. Daria pra vender aqui embaixo, certo? A gente faria o que? Venda aqui, opa, peraí. Venda aqui, ó, venda, stop de 50 pontos e deixa o trem correr, tá? Então se a gente puxar uma linha certinho aqui, ó, isso aqui já seria que horas? 11 horas da tarde, 11 horas da manhã. Ou exatamente, ó, 50 pontos. Olha lá, ia rápido, hein? Rápido, rápido, rápido. Ativou 300, joga 150 de trading stop. 400, joga 200, até pegar os 500 lá embaixo, tá? Então, se eu tivesse no gráfico ontem, possivelmente seria esse meu comportamento aqui. Seria um trading stop, um stop e um alvo, tá bom? Totalizando um dia aí 500 mais 100, 600 pontos. Fechou? Já na Já analisando aqui o pré-mercado, o potencial de hoje, cara, minha visão hoje é que o índice ele venha a fazer pivôs de baixa, tá? Apesar apesar da super tendência de alta que ele estava vindo aqui, ó, desde do mês 8, desde agosto, ele acabou quebrando aqui, ó, ele quebrou ontem. Ele acabou quebrando essa estrutura, né, esse direcional ontem. O que pode ocorrer hoje? Vamos desenhar aqui, ó. Ele pode retornar para essa faixa de preço aqui, tá? E no caso aqui hoje, talvez amanhecer com um gap de alta mais ou menos aqui próximo, ó, para dar uma pivotada aqui, dar uma embaçada aqui para depois ele ir. Entendeu? Porque, por exemplo, como ele quebrou com muita intensidade, como ele quebrou a estrutura com muita intensidade, ele deixou o que? Ele deixou todo esse espaço aqui, ó, deixou todo esse vácuo. Então, o mercado ele não deixa espaços vazios, tá? Então, aqui, por exemplo, se o mercado ele vem a dar um gap, um exemplo, dar um gap de baixo aqui, já querendo pivotar para baixo, a gente pode vender? Cara, a gente pode, mas o problema é o que? É esse espaço que ele deixou aqui, pessoal. Ele deixou um espaço muito grande a ser preenchido, entendeu?
Quando acontece isso, o mercado tende a fazer o retorno para preencher esse vácuo que ele deixou, para depois ele vir a propagar a alta ou a baixa que ele esteja realmente na intenção. Então, se ele der um gap de baixa, se ele amanhecer aqui, ó, aqui embaixo, ou aqui nesse fundo, ó, ou aqui nesse fundo, já querendo pivotar para baixo, a gente pode vender? Pode, cara, mas, mano, tem que ficar muito esperto. E a segunda opção, que era o que eu gostaria que ele fizesse, o índice, para ser assim, um cenário vendedor mais confortável, é dar um gap de alta aqui, ó, mais ou menos próximo da 20 ou acima da 9 aqui já seria interessante. Ó, dá uma leve alta aqui, ó, certo? Deixar algum tipo de gatilho próximo dessa região e já virar na venda. Já virar na venda fazendo o que ele verdadeiramente gostaria de fazer, tá bom? Porque dessa forma, pessoal, o gráfico ele fica mais saudável e menos distorcido, entendeu? Porque, por exemplo, olha só, quando a gente olha aqui, ó, olha essa, foi uma alta desfuncional, certo? Essa alta, por que que foi desfuncional? Porque o mercado deu essa leve corrigida aqui, ó, né, fazendo retorno às médias. Ele distorceu novamente aqui, ó, porradão para cima, tá? E o que que aconteceu logo após? Queda. Até onde foi a queda? Gente, a queda foi exatamente até o começo do movimento disfuncional dessa data aqui, ó. Entendeu? Então o mercado ele corrigiu todo esse vácuo que ele mesmo deixou. Olha só, que coisa. Tá, então a gente tem que ter o que? Esse discernimento, beleza? Esse discernimento de saber que espaços vazios o mercado tende a corrigir, demore pouco ou demore muito, beleza? Por exemplo, ó, essa data aqui, porradão para baixo, forte. O que que aconteceu aqui na sequência? Corrigiu esse vácuo que ele deixou. Isso nós está olhando nos 60 minutos, tá bom? Então, o que eu tenho para hoje, pessoal, é isso. Essa visão. Ainda estou com a visão de queda no índice. Vou jogar para 15 minutos aqui, ó. Ainda estou com a visão de queda. Se a gente fazer um espelhamento dessa volta em V aqui, ó, a gente consegue ver que ele ainda não pagou 161.8, tá? E se puxarmos uma Fibonacci do dia de ontem todo, a gente consegue enxergar que tem 61.8 na região do 146, 120, né? Ou mais ou menos na onde está esse fluxo aqui onde está esse fluxo aqui, ó, aqui mais ou menos. Beleza? Cara, a questão é o seguinte: o que na minha estratégia, o que eu vou fazer ou o que eu consigo fazer? Se o mercado der um gap de baixo aqui, ó, já nascer aqui embaixo aqui, ou aqui nesse fundo, ou abaixo do fundo pagando o 161.8, eu vou ter que esperar a aproximação da média, esperar a aproximação das médias aqui. Se ele deixar gatilho, eu vou ter que executar. Beleza? Se ele nascer acima desse último topo aqui, nascer mais ou menos por essa região aqui, já sinalizando que ele quer realmente fazer essa leve correção para depois ir, eu não vou conseguir fazer nada. Por quê? Porque as médias vai provavelmente alinhar para cima, só que tem umas 72 descendo. Então isso me impede de operar aqui. Isso me impede de executar a posição, tá? Agora só se o índice ele subir muito mais do que isso, em vez dele, por exemplo, subir até aqui e já cair, ele subir
até aqui para depois cair. Aí o que que acontece? Aí nesse cenário as médias vão se alinhar na alta. Aí dependendo do gatilho eu consigo fazer uma execução de compra nessa ponta compradora da correção, certo? Caso contrário, cara, não consigo, entendeu? Não consigo porque tem uma 72 descendo e uma 9 e uma 20 subindo. Tá joia? Vamos ficar aí, vamos aguardar, vamos ver o que vai rolar, tá bom? E nós já retornamos juntos aí. Fala pessoal, retornando, ó. Cara, o índice ele nasceu ali acima próximo da 9, né? No 60, como a gente tinha expectativa. Tá fazendo aqui agora movimento de tentativa de volta em V, né? Vamos ver o potencial dessa tentativa aí, né, cara? Bom, nossa execução, como a gente já falou em outros vídeos, é através do M1, né? 1 minuto. Vamos tentar buscar alguma coisa. As médias flat aí, ó, uma em cima da outra, uma embolada na outra, cara, não fazemos nada, tá? Vamos continuar aguardando aqui. A gente tem 4 cenários aí de possibilidade. Ou estopa, ou paga turn stop de 150 pontos, ou de 200, ou vai no alvo. Então vamos ver aí qual que são as potencial desse trade aí. Bom, beleza, estopou, faz parte. Meus queridos, ó, enquanto o índice não sair desse caixote, a gente não faz nada. Teria 2 operações que a gente evitou por termos identificado essa consolidação aqui embaixo. O primeiro que a gente teria tomado seria esse, e o segundo seria esse. Fala turma, olha a porrada que o índice deu. Cara, pancadão, viu? Ó, ficar de olho aqui, tá? Ô, pessoal do céu, quase que eu faço merda aqui. Pegou minha venda. Só, pra gente travar essa operação aí, ela tem que andar 150 pontos, tá? Se ela não andar 150 pontos, a gente não consegue travar ela, tá? Eita, pessoal, ó. Felizmente, mais um dia no prejuízo. Pessoal, faz parte, não tem dias que dá bom e tem dias que não dá, tá? Por exemplo, deixa eu tirar esses desenhos aqui. Por exemplo, isso que a gente ainda livrou ainda 2 operações ainda de ter tomado stop, né? Porque estava dentro do caixote. Bom, pessoal, vamos lá. Primeira operação que a gente fez foi aqui, ó, insidezinho, tá? Insidezinho, estopou aqui, ó. Beleza? Sem problema. A gente livrou esse stop e a gente livrou esse stop, tá? Essa daqui, ó, esse doji aqui, a gente cogitou a compra. Porém, pessoal, como eu tinha determinado que eu ia esperar o rompimento dessa região aqui, seja para cima ou para baixo, eu falei, não vou fazer nada.
Porque senão eu vou estar quebrando o que eu mesmo determinei, né? Então, enquanto ele não quebrar para algum campo, eu não vou fazer nada, certo? Aí, pessoal, ainda livramos também essa operação aqui, né? Que a gente compra aqui, stop aqui embaixo. Livramos ela também, tá? Certo? Depois, porradão para baixo das 10 horas, abertura do à vista. Esse candle foi exatamente às 10 horas, a abertura do à vista, tá? E essa aqui, ó, não daria operação aqui, ó, porque ela está um pouquinho longe da média, certo? A gente fez a operação nesse, podemos considerar, né, esse doji aqui, né, venda aqui, stop, venda aqui, na verdade, stop aqui em cima e estopou a gente, pessoal. Faz parte, pessoal, faz parte. A gente não pode também, cara, ficar desanimado. Não, o operacional não paga, isso ou aquilo. Cara, calma, velho. Calma, filho, relaxa. Vou colocar na conta real aqui para mostrar para vocês. O dia de hoje, tá? Hoje é sexta-feira, dia 3/10, tá? Semanal, 2 stopzinho, beleza? Né? Aqui, ó, 20, 20, 20, 20, tá? Não tá redondo R$ 80, porque hoje as duas posições de hoje ela não estopou em R$ 20 exatos, né? Mas, bom, enfim, por enquanto é isso. O gráfico de patrimônio, por enquanto é esse. A gente está fazendo esse projeto de 2 contratos para mostrar para vocês que é possível ganhar dinheiro operando pequeno, tá certo? Então, por enquanto a gente está com um drawdown de R$ 76, certo? Mas, gente, vocês têm que entender que aqui, ó, totalizando essas 4 operações aqui, ó, tem 200 pontos de stop, certo? 200 pontos aqui. Se eu acertar uma operação que eu acertar, eu pago esses 4 stop e ainda fico 300 pontos positivo, entendeu? Então a matemática ela sempre vai fechar a favor, cara. Se você tiver essa mentalidade e seguir o plano, né? Seguir o plano à risca, cara, sempre vai fechar. Só o negócio é o seguinte, a gente não pode se martirizar pelo dia de hoje que a gente estopou, tá? Por quê? Cara, haverá stops, tá? E da forma que nós utilizamos, vai estopar mesmo. Vai estopar mesmo. Tem dia que vai estopar, tem dia que vai sair no 0 a 0. Ou às vezes tem semana que vai zerar 2 ou 3 dias, ou estopar 2 dias e ter 2 dias de take. Cara, depende. Mas, por exemplo, o dia de hoje, olha como que está o dia de hoje. Era óbvio que a gente ia sair com um dia de stop. Ou um 0 a 0 talvez. Era óbvio, cara. Olha isso aqui. De mínima e máxima tem 700 pontos. De máxima a mínima tem 700 pontos. Da abertura até o primeiro fundo, 400 pontos. Aí o porradão da abertura da vista, aí deu 700, mas também tem que pegar, cara, aqui no cu da mosca aqui, senão não dá com 700 não. Entendeu? Então assim, era óbvio que hoje poderia ser um dia de stop, ou stop parcial, né, depende, porque eu tava cogitando fazer o encerramento do dia antes de eu abrir essa última posição aqui embaixo de venda. Mas depende, cara, depende. Se a gente for parar pra analisar, ó, pessoal, vamos fazer aqui uma análise rápida de contexto de gestão de risco, tá? Das nossas posições. Por exemplo, vamos falar aqui, ó. Quem pega operação 1 para 1. 1 para 1, tentar colocar o mesmo tamanho aqui, ó. 1 para 1. Vamos lá, ó, presta atenção. Ó, aqui 200 pontos, 200 pontos. E aqui 200 pontos. Tá? E agora vamos falar o meu caso. A mesma proporção. Ó. 50 pontos. Mesma proporção, tá? E 500 pontos. Tá? Então vamos desenhar 50 pontos aqui. Ó, 50 pontos. Beleza? E aqui, ó, 500 pontos. Pessoal, cara, vamos lá. Neste método aqui, ó, você precisa acertar 85% das operações, cara. Ó, assertividade. Deixa eu colocar maior. Assertividade. Tem que ser maior que 85%. Pessoal, por quê? Vamos lá, vou explicar para vocês. Em uma análise de dados de 100 trades, se vocês acertar 85 e errar 15, vamos lá, vamos calcular aqui, ó. Você acerta 200 vezes 85 trades. São 6.000, você acertou 85 trades. Então dá o equivalente a 6.8k de lucro, tá? Beleza. Só que você errou 15. Porque seria
para dar os 85% de assertividade, equivalente a 1.2 de prejuízo, tá? Até colocar em vermelho aqui. Vamos ver se tem como. Não tem como, mas eu vou grifar aqui, ó. É de prejuízo, beleza? Então, esse aqui, se a gente for fazer aqui, ó, o balanço do negócio, você vai ter o equivalente a um resultado de 6.8 menos 1.2. Opa, 6.8 menos 1.2. Vai sobrar 5.6k na sua mão, beleza, até aí tudo bem. Mas e se algum período você não tá bacana, não tá legal, você entra em um loop que você acaba acertando apenas 50% das suas operações, igual 50%. Então de 100 trades, você acerta 50 e erra 50 trade. Tá, 4.000, 4k. E de prejuízo, vou colocar em vermelho aqui, ó. Prejuízo 50 trade, 4k. Rapaziada, qual que é a soma disso aqui, meu? Qual que é a soma? Fala pra mim. Qual que é a soma disso aqui? Rapaziada, tá ventando forte aí fora. Qual que é a soma disso aqui? Qual que é a soma disso aqui? Mano, 50% é o equivalente ao 0 a 0 no final do período. Você tá me entendendo? 0 a 0, mano. Acertando 50%. Agora vamos pro nosso modelo. O nosso modelo, vamos fazer uma taxa bem baixa para mostrar para vocês que é possível ganhar dinheiro com uma assertividade muito pequena. Ó, assertividade menor, vamos ver se tem um menos aqui, ó, menor, igual ou menor que 30%. Tá, então de 100 trades, você vai acertar 30 trades no ganho. Então quer ver? 0,4 vezes 500 vezes 30. 6.000. 6k. Tá, ok? Agora eu erro 70, né? Pra poder dar a taxa de 30% de assertividade. Mano, 70 trades que eu tomei prejuízo, tá? É R$1.400 de prejuízo. Mano, eu acertei 30% das operações. E no resumo, na somatória disso aqui, eu ainda fico positivo. Na somatória disso aqui eu ainda fico positivo R$4.600 na somatória. Cara, e se eu acertei ali, peguei um período bom e acertei 50% no período? Vamos somar, para mostrar para vocês que com A mais B, o payoff, ele realmente te recompensa pela sua paciência. Tá? Tô mostrando isso porque é o segundo stop que eu já tô tomando, para mostrar para vocês. Tá? Uma assertividade de 50%. Tá? 50% eu acerto 50 trades e erro 50 trades. Tá? Então, vamos somar aqui. Aqui dá 10.000. 10.000, vou colocar 10k. E em vermelho eu vou colocar o prejuízo de 50 trades. 50 trades. Vamos ver quanto vai dar. Pessoal, incríveis R$1.000 de prejuízo. Tá, então, no final da fritada dos ovos, o que paga a conta, novamente, é o payoff. Porque se com 30% eu tenho lucro, imagina com 50%. Imagina com 50% de assertividade. Pessoal, 50% não é difícil, pessoal. Não é difícil. Tá, então, eu estou provando para vocês que, matematicamente, o payoff que nós usamos, ele te privilegia, te dá o privilégio de errar. Basicamente, para a gente fechar um mês no negativo, a gente teria que basicamente, assim, ter uma assertividade de mais ou menos 15%, 10%, ou seja, acertar 10 trades e errar 90 trades. Cara, aí talvez, vamos calcular aqui, ó, aí talvez a gente teria um real fechamento negativo, por exemplo, ó, acerta 10 e erra 90. Aí sim a gente fecharia, não fecharia ainda, não fecharia ainda no negativo, pessoal. Cara, olha só, a assertividade de 10%, a gente iria lucrar 2.000 e de prejuízo 1.800, mas ainda iria ficar 200 positivo. Então, pessoal, teria que ser abaixo, uma assertividade abaixo de 10%. Ou seja, você teria que errar praticamente todos os trades para você conseguir sair no vermelho, velho. Ou 10% é o equivalente, você tem que errar 90 e acertar 10. Qualquer pessoa imbecil consegue acertar mais do que 10%, né, desse conglomerado de trade.
Você tá entendendo o porquê a matemática fecha? Então, no final das contas, a curva, mesmo tendo uma assertividade baixa com o nosso método, a curva ela está sempre crescente, porque quando estopa é pequenininho, quando acerta é grandão, estopa pequenininho e acerta é grandão. E assim a curva ela vai se mantendo crescente, tá? Isso eu não estou nem levando em consideração, não estou nem pautando a parte de alavancagem de lote, a gestão de lote, que seria a parte de aumentar lote, piramidar conforme a performance positiva. Né? Agora, 1 para 1, pessoal, você tem que ter uma assertividade absurdamente alta, que seria, né, esses 85%. E se você tivesse uma assertividade de 50%, irmão, você já estava fudido, porque você já ia fechar no zero. Se você tiver uma assertividade menor que isso, menor que 50%, o fechamento do mensal negativo é praticamente uma sentença. Você tá entendendo? Então, nesse cenário, o seu gráfico, sua performance fica mais ou menos assim. Ó. Aí você acerta 2 dias, depois toma e perde, vai. É um 0 a 0 infinito, mano. É uma gestão de merda isso aqui. Entendeu? Isso é uma gestão de merda. Lógico que uma estratégia dessa forma aqui, você consegue sim operar em mais regiões, né? Consegue sim abrir mais posições, abrir mais trades, não precisa ter uma paciência de jogo. Realmente não precisa. Mas eu não tô aqui pra ficar clicando toda hora, eu tô aqui pra fazer dinheiro. Se eu preciso fazer dinheiro, eu preciso que eu tenha uma estratégia comprovadamente, né? Que dê resultado, que dê performance, que mesmo se eu tiver a burrice de errar 90 trades e acertar 10, eu ainda vou fechar o mês no positivo. Pequeno, mas eu vou fechar no positivo. Tá, então, cara, basicamente você tem que pôr isso na ponta do lápis. Geralmente quem é iniciante, quem tá começando no mercado, não tem essa visão de estar fechando, de estar analisando as estratégias a fundo. Por exemplo, né, que nem essa do exemplo, né, de 1 para 1, de 10 para 1. Tá? Tem sim como melhorar essa de 1 para 1, por exemplo. Sim, você poderia fazer uma estratégia de 2 para 1, já seria um pouco melhor, ou de 3 para 1, já seria melhor ainda, entendeu? Mas 1 para 1, pessoal, não dá. Não tem como. Porque você tem que acertar muito, e se você tiver pequenos vacilos ali durante o mês, você rebenta o teu mensal no final do mês. Você não consegue fazer uma tese para você, um Pix, porque não vai ter dinheiro. Entendeu? Fora que as taxas, emolumento, ela vai acabar comendo pras pernas. Entendeu? Então, vocês têm que sim se atentar com a questão do payoff, com a questão da pontuação, pessoal, e respeitar principalmente a estratégia. O que a estratégia manda aqui no nosso modelo de operar, né? Da forma que a gente opera. Cara, se eu tiver 2 stops, vamos prestar preto. Se eu tiver 2 stops seguido, igual a encerra o dia. Encerra o dia, tá? Se eu tiver, por exemplo, um break-even mais um trailing, eu ainda tô dentro do jogo. Se eu tiver um 0 a 0 e um trading stop de 150 pontos minimamente, tô dentro do jogo. Eu ainda posso arriscar possivelmente a próxima operação, né? Então vamos colocar aqui, ó, igual no jogo, cara, no jogo. E outra possibilidade, um trailing mais B, tô dentro do jogo. Dentro do jogo, tá? Se eu tiver um trailing e um alvo, cara, aí a meta, aí eu pego e vou embora. Vou colocar aqui, um trailing mais alvo. Meta igual a meta, tá bom? Essas são as possibilidades que a nossa estratégia dá. Então, por exemplo, eu só estou eliminado do jogo naquele dia em questão se eu tomar 2 stops seguidos. Que nem foi o meu caso nos últimos dias. Tomei 2 stops seguidos, cara, fiquei de fora. E cara, levar a risca. Tomou 2 stops, encerra o dia, acabou, vai embora. 2 stops, vai embora. 2 stops, vai embora. Agora, se em alguma parte do dia você não tomou 2 stops seguidos, você já entra nessa tabelinha amarela aqui embaixo, que você já consegue fazer a gestão das posições e das execuções para poder ficar no jogo e tentar buscar a sua meta. Tá? Agora tomou seguido de cara, sem margem, né? Sem margem de lucro que você fez, acabou, encerra o dia e vai embora. Tá? Essa é a nossa aula de gestão do dia de hoje, pelo fato que eu tô explicando. Porque senão o pessoal, nossa, mas já tomou 2 stops, não acertou, mas acabei de comprovar para vocês que com 10% de assertividade a gente tem lucro. Com 10%. Então, no meu método, eu não preciso acertar 1000 trade, né? E errar pouquinho. Não, eu posso mais errar do que acertar que eu ainda sai positivo. Tá? Mostrando pra vocês que é possível, dá pra ganhar dinheiro, só tem que ter paciência. Momentaneamente, eu tô com 2 stops. Momentaneamente. Beleza? Fica com Deus, até a próxima. A gente retorna aí novamente para fazer mais análises e mostrar para vocês que a consistência ela é uma vantagem competitiva, tá? Sempre lembrem-se disso, escreva na parede para vocês não sair do método do trade system de vocês, tá? Sempre foca na consistência. Então, se eu quero ser consistente, eu estou buscando o quê? Uma vantagem competitiva estatisticamente, tá bom? E isso te deixa acima de 90% dos operadores, beleza? Fica com Deus, até a próxima.